Graça e paz, meus irmãos. Dá para melhorar o amém aí? Graça e paz, meus irmãos. Amém. Isso, assim são os guerreiros da quinta-feira. Obrigado. Que bom que você veio, que bom que você deixou as outras atividades, compromisso, e você priorizou estar na casa do Senhor. E esse é o lugar onde o Senhor tem bênçãos para derramar sobre todos nós. Tem alguém aqui querendo as bênçãos do Senhor, sim ou não? Nós estamos no ano da fé. Estamos sendo ministrados, tocados, impactados pelo poder da palavra de Deus, para que a nossa fé seja acrescentada, esticada, para conquistarmos coisas maiores da parte do Senhor. Quero trazer o carinho e a saudação do pastor Jackson para todos. Vocês recebem, amém? Nossos pastores estão em missão, que nós possamos continuar orando pelos nossos pastores, para que o Senhor possa usá-los poderosamente por onde eles passarem, no nome de Jesus. Quero agradecer a todos, que a semana passada foi a minha semana, né? Semana tão especial, do meu um dos aniversários. Eu celebro sempre 2 anos, 2 vezes no ano, não é? O nascer e o reviver. Então eu agradeço a Deus por todos vocês que oraram por mim, que me deram um abraço, me felicitaram e me deram um presente, cuidaram de mim. Eu fiquei muito agradecido por tudo que todos vocês fizeram por mim. Demonstração de amor, nossa gratidão. Eu quero saber se temos alguém nessa noite que nos visita pela primeira vez. Nós temos alguém que nos visita? Pode voltar as luzes para que a gente possa visualizar melhor, por gentileza? Tem alguém nos visitando? Se manifeste assim. Olha aí, nós temos pessoas entre nós. Aqui também nós temos pessoas. Você que está pertinho, corre lá, dá um abraço. Vamos aplaudi-los. Vamos, gente. A catedral está em festa. Gratidão a Deus por vocês terem dedicado esse tempo para juntos podermos cultuar ao Senhor. Que você possa se sentir à vontade. Estamos na casa do Pai, e na casa do Pai tem liberdade. Então que você possa ser ministrado pelo Senhor de uma forma poderosa nesta noite. Quero te convidar a estar em pé, por gentileza, você que pode. Vamos ler a palavra do Senhor. Abra comigo, por gentileza, no livro de Abacuque. Nós vamos ler Abacuque capítulo 3, versículo 17 ao versículo 19. Se você tiver aí a versão ARA, por gentileza, você pode ficar à vontade. Podemos ler na versão ARA? Tem aí? Isso. Então nós vamos ler na versão ARA. Se você precisar um pouquinho mais de tempo para encontrar o livro de Abacuque, que não é um livro clássico de leitura todos os dias, né? Ele fica lá no meio, mas é um livro poderoso, é um livro pequeno, apenas 3 capítulos, mas é um livro poderoso. E Deus tem uma palavra para os nossos corações dentro desse texto que está em apreciação. Todos encontraram, amém? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Assim diz a palavra do Senhor. Você pode fechar os seus olhos e orar comigo? Senhor Deus, nós estamos diante da sua presença. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, lida e revelada aos nossos corações. Pedimos, Senhor, que tu tenhas total liberdade entre nós.
Que essa palavra flua no coração dos meus irmãos, assim como fluiu no meu coração, como está borbulhando no meu coração. Que o Senhor possa ministrar sobre nós de uma forma poderosa, para que saiamos daqui nessa noite, pisando forte, entendendo que as nossas vidas estão nas mãos do Senhor. E o Senhor tem o controle absoluto de todas as coisas. Por isso nós queremos viver em fé, crendo que o Senhor tem o melhor para fazer em nós e através de nós. Por isso nós oramos agradecidos e todos digam amém. Podem tomar os vossos assentos, por gentileza. Nós queremos falar nesta noite sobre o tema: o justo viverá pela fé. Você pode falar após mim, por gentileza? O justo viverá pela fé. Esse texto do Velho Testamento, Abacuque, está entre os 12 profetas menores. E quando se fala menor, não está falando de menos espiritualidade, mas está falando da mensagem que foi anunciada. Abacuque teve apenas 3 capítulos, mas que mudou uma história, mudou a vida de muitas pessoas e continua mudando a vida de pessoas até hoje. É a primeira parte da Bíblia que nós encontramos falando sobre esse tema que é tão poderoso, que o justo viverá pela fé. Nós estamos aprendendo sobre fé, sendo ministrados sobre fé, e nós cremos que esse ano nós viveremos coisas que até então nunca vivemos antes. Coisas poderosas nós vamos viver, porque a nossa fé está sendo esticada a cada dia, a cada palavra, a cada ministração. E hoje, dentro desse texto de Abacuque, nós queremos ministrar ao seu coração, para que a sua fé também seja aquecida um pouco mais hoje. Que você possa sair daqui hoje entendendo que o Senhor tem mais para fazer através da sua vida. Aquilo que para você era apenas possível para os outros, você vai sair daqui hoje entendendo que é possível para você. Aquilo que você pensava que era possível no futuro, você vai entender que é possível agora, hoje, nesse momento. Sabe aquilo que você está esperando para frente, talvez um dia, eu quero te dizer, pode ser hoje. Você precisa ter a sua fé aquecida para receber coisas novas da parte do Senhor. Abacuque que esse tem um significado desse nome que significa abraço. E esse abraço, dentro do texto, nós lendo desde o capítulo 1 ao capítulo 3 desse livro, nós entendemos que não é um abraço fraterno, não era um momento de celebração, de regozijo, de alegria, não, era um momento caótico, era um momento difícil. Faz lembrar do abraço que Jacó teve no Jaboque, um momento de um abraço, mas não era um abraço carinhoso, era uma necessidade. Então, nós entendemos que Abacuque, abraço, agora ele está também abraçado com Deus, em prol da nação. A nação está vivendo um tempo terrível, afastado de Deus, longe do propósito de Deus. E Abacuque, ele escreve num período mais terríveis, tenebroso da história de Judá. A violência estava em crescimento, a injustiça social predominando, a ameaça da invasão babilônica contra aquela nação. Judá estava vivendo um momento terrível, e Deus ainda estava permitindo que eles fossem um pouco mais assolados, para que eles pudessem acordar para o chamado e para o propósito que Deus tinha para aquela nação. Abacuque chega a ponto de que entender que as suas perguntas, porque vocês começando a ler no capítulo 1, vocês vão ver ele fazendo muitas perguntas a Deus. Mas ele entendia que agora no capítulo 3, já não era mais o tempo de fazer pergunta, mas era um tempo apenas para um posicionamento. Nós precisamos entender que há tempo de fazermos perguntas, mas também há tempos de nos posicionarmos. Nós estamos falando de um profeta. Nós estamos falando de um profeta que não era tão conhecido,
Nós encontramos o nome de Abacuque 2 vezes em toda a Bíblia, e as 2 vezes dentro do seu próprio material escrito. Ali se vê sobre Abacuque. Porém, a palavra que Abacuque declarou não ficou parado apenas no Velho Testamento, apenas em 3 capítulos, mas também no Novo Testamento. 3 vezes nós encontramos essa fala clássica de Abacuque dizendo: o justo viverá pela fé. Então, não importa o quanto Abacuque é conhecido, o quanto Abacuque é admirado, o quanto Abacuque é esplêndido no que faz e no que fala. Não importa, o que ele fez mudou a história. A palavra do Senhor fez questão de ser registrada em 3 outros capítulos: Romanos, Gálatas e Hebreus, falando sobre o mesmo tema que Abacuque estava trazendo para a nação de Judá. Aquele povo que precisava ser despertado. Ele entende que a fé não se explica. Abacuque entende que não tinha como explicar a fé. E sim, ela era revelada no processo, porque ele estava num grande processo. Ele não estava entendendo o que estava acontecendo à sua volta, a calamidade que a nação estava vivendo. Mas mesmo assim, ele permaneceu focado em Deus. Eu não sei como você tem vivido. Eu não sei se você também está como Abacuque, não entendendo as circunstâncias à sua volta, mas eu vim aqui para te dizer, Abacuque nos ensina que é possível, mesmo não entendendo nada à sua volta, permanecer focado no propósito do nosso Deus. Deus nem sempre explica para nós o que está acontecendo. Deus nem sempre intervém na velocidade que eu quero que Ele venha. Nem sempre. Às vezes o Senhor quer me fazer amadurecer no processo. E amadurecer no processo custa. É tão bom quando a gente quer alguma coisa aquecido, põe no micro-ondas e está resolvido. Mas nem sempre é assim no processo com Deus. Precisa ser como o fogão a lenha. Pega a lenha, sai lá fora, vai pegar a lenha. Prepara todo aquele fogo, esquenta bem, para depois fazer aquilo que você precisa fazer. Muitas vezes Deus faz assim comigo e com você. Deus nem sempre intervém na velocidade que a gente quer, mas Deus sempre permanece soberano. Independente se é no seu tempo ou não é, se é na hora que você quer ou do jeito que você quer ou não é, você precisa entender que Ele continua soberano o tempo todo. Você pode dizer glória a Deus aí? Seja qual for a necessidade sua, seja qual for o momento em que você está vivendo, a sua família, o seu PG, a sua igreja, o seu ministério, suas finanças, as suas documentações, entenda, Deus continua sendo Deus, independente daquilo que está à sua volta. Nós precisamos reconhecer isso. Quando nós reconhecemos que Deus é todo poderoso e que Ele tem o controle absoluto de todas as coisas, a nossa vida se torna mais leve, a nossa vida se torna melhor. O capítulo 1, o profeta questiona Deus, e ele fala de uma forma dura com Deus, porque ele vê: Senhor, nós estamos vivendo um momento difícil, nós não estamos ouvindo a sua voz. O silêncio de Deus estava ferindo Abacuque, o silêncio de Deus. E quantas vezes eu e você estamos da mesma forma, vivendo como Abacuque, passando por aquela fase, por aquele período do silêncio de Deus. Tem muita gente que fala: Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. E muitas vezes nós ficamos clamando, pedindo alguma coisa ao Senhor, e muitas vezes como Abacuque não estava pedindo nada para si, ele estava pedindo a Deus pela nação. Ele se posicionou para poder resolver o problema da nação. Agora, pior do que o silêncio de Deus, entra o capítulo 2, que foi a resposta de Deus. E a resposta de Deus não foi uma resposta branda que Abacuque gostaria de ouvir. Pelo contrário, a resposta de Deus no capítulo 2 vem dizendo que Deus estaria trazendo os babilônicos para oprimir, para disciplinar Judá. O que Judá havia feito contra Deus agora era digno de uma disciplina.
O que já estava difícil, agora ficou um pouco mais apertado, porque o silêncio de Deus se passou, a voz de Deus ecoou, mas agora vem uma disciplina. Abacuque não entende isso. Senhor, já está difícil, eu estou clamando pela nação, agora o Senhor vem me dizer que o Senhor vai trazer uma nação pior do que na nossa, para nos oprimir, para nos disciplinar. Porque quando Deus quer nos colocar na direção, custe o que custar, eu vim aqui para te dizer, vale a pena passarmos pelas disciplinas de Deus. Deus não erra. Quando Deus permite nós passarmos por disciplinas, é porque Ele quer nos lapidar, é porque Ele quer nos forjar para viver o extraordinário. Muitas vezes nós pensamos, eu já estou pronto, eu já aceitei Jesus, eu já me batizei, eu já tenho ministério, eu já tenho os dons. Mas muitas vezes nós estamos muito aquém da onde o Senhor gostaria que nós já estivéssemos. E Ele nos permite passarmos por dificuldades e apertos. Assim estava a nação de Judá. A voz de Deus agora veio como um peso maior sobre a vida daquela nação, porque agora eles seriam disciplinados severamente. Os babilônicos tinham maior respeito naquela época, porque eles eram muito agressivos. Uma nação dura, ímpia, cruel, e o Senhor permite que eles venham para poder disciplinar Judá. Agora, no capítulo 3, nós encontramos o profeta descansando no Senhor. O capítulo 3 que vocês leram comigo, já estava sendo uma fase que, mesmo sabendo das dificuldades, mesmo sabendo das disciplinas, mesmo sabendo do processo que o Senhor estava lapidando a nação de Judá, ele já estava entendendo que o Senhor estava no controle e que era necessário passar por aquele aperto que eles estavam passando. Não é o cenário que muda. Nessa situação nós vemos o coração do profeta sendo mudado. A mudança não era externa, mas a mudança precisava acontecer dentro do coração do profeta. Abacuque agora estava entendendo porque que Deus estava permitindo tudo isso para a nação de Judá. O texto que nós estamos lendo, ele não nasce em vitórias, mas ele nasce da antecipação da perda. Deus está nos fazendo entender que a nossa fé é suficiente e forte para nos manter em pé, mesmo quando a tempestade está rodando próximo da nossa casa. Nós aprendemos sobre a palmeira. A palmeira, ela é aquela única árvore que suporta o vento. O vento bate nela, leva ela lá embaixo, mas quando o vento passa, ela está em pé novamente. Assim, Abacuque estava aprendendo e nos ensinando como entender que as provas que vêm, que as dificuldades que vêm, que as disciplinas que Deus permite que nós passamos, é para que nós possamos crescer, sermos lapidados. Assim como o vaso de barro, para ele poder ter a estrutura que tem, ele precisa ser lapidado, ele precisa ser moldado e ele precisa ser colocado no fogo. O ser colocado no fogo é a parte muito difícil. É a parte em que ninguém aprecia o vaso quando ele está no fogo. Mas é ali que ele está ganhando estrutura para poder ser colocado numa prateleira e servir como honra dentro da casa onde ele for colocado. Pode ser colocado ouro, água, o que quiser dentro dele, porque ele passou pela prova do fogo e foi aprovado. Hoje eu vim aqui para te dizer, Deus também quer que nós tenhamos uma fé suficiente para passarmos pelas provas e entendermos que nós seremos aprovados pelo Senhor. Antes da crise chegar, a fé decidiu como vai se posicionar. Assim está a vida de Abacuque. Ele se posiciona. Deus falou que viria, e quando Deus fala, acontece, sim ou não? Sim ou não, gente? Dá para melhorar aí? Sim ou não, gente? É? Então, se Deus falou, vai acontecer. Mas nós queremos ouvir só coisas boas de Deus, só coisas favoráveis. Mas às vezes a voz de Deus pesa mais para nós do que o próprio silêncio. Assim estava a nação de Judá. Fé madura não reage ao impacto das circunstâncias. Uma fé estruturada não se abala com os ventos da vida. Ela já foi resolvida. Aonde, pastor? No secreto. Aonde a minha fé é fortalecida? É no secreto. É na intimidade. É ali que eu ganho força e estrutura
Por que as pessoas conseguem ir para uma guerra e vencer a guerra? Porque antes eles foram preparados para a guerra. Eles não são pegados à rua de qualquer jeito, colocam uma metralhadora nas costas e vai para a guerra, não. Eles precisam passar por um treinamento. O secreto é o nosso lugar de treinamento. E quando aprendemos no secreto, o Senhor nos expõe nas guerras, mas nós somos expostos para glorificar ao Senhor e trazer o troféu da vitória para casa. Eu não preciso esperar a prova chegar para me preparar. Eu preciso entender isso. Isso precisa ficar claro para todos nós. A Bíblia nos diz em Mateus 26, 41, o Espírito está pronto. O que é esse Espírito estar pronto? É o desejo sincero de se cumprir, de se fazer a vontade de Deus. Esse é o nosso Espírito. A Bíblia diz que a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. E quando nós estamos com o Espírito pronto, firmado no Senhor, nossa alma é protegida, as nossas emoções são protegidas. Por que tem pessoas que são instáveis? Um dia está bem, outro dia não, abalado por qualquer notícia, por qualquer informação. Isso é muito mais além do que as emoções, mas é porque o Espírito não está blindando a sua alma. O nosso espírito, a Bíblia diz que ele está pronto. Não vai ficar pronto, ele está pronto. Quando nós entendemos que a nossa batalha não é física, ela é espiritual. Então, se o nosso espírito está pronto, nós venceremos as adversidades. Não seremos conduzidos pelas nossas emoções, mas nós seremos conduzidos pelo Espírito Santo que habita em nós. O primeiro princípio que eu quero aplicar com vocês nessa noite é que fé que encara a realidade sem negar a Deus. Sabe, essa fé que está disposta a passar pelas dificuldades que for na vida, mas não negar ao Senhor. A nação de Israel não conquistou a promessa, porque faltou fé para que eles pudessem entender que Deus que havia prometido era poderoso o suficiente para colocá-los lá dentro daquela terra. Mas sem fé, nós observamos o tamanho do gigante. Sem fé, nós olhamos que as dificuldades são maiores. Maximizamos o mal e minimizamos o bem. Maximizamos os problemas e minimizamos as soluções. Mas quando eu estou em fé com o Senhor, aí tudo é o contrário. Eu maximizo o poder de Deus, eu minimizo as dificuldades à minha volta e eu vou vencendo dia a dia. Matando um leão por dia, vencendo uma dificuldade por dia. Então, a fé que encara a realidade sem negar a Deus. Reconhecer os problemas, as dificuldades, isso não é fraqueza, mas isso é uma maturidade espiritual. Nós estamos vivendo um tempo em que nós estamos em crescimento. A cada dia nós estamos sendo aliançados e alicerçados pelo Senhor para conquistarmos coisas maiores e coisas novas em Deus. O versículo 17, a Bíblia diz: ainda que a figueira não floresça. Observe o que Abacuque está dizendo. Ele está sendo realista com o momento em que ele está vivendo. Figueira fala de sustento básico. A videira fala de alegria e de celebração. Oliveira fala de provisão contínua e unção, porque eram dessas árvores que se extraía tudo isso que eu estou dizendo para vocês. E rebanhos, quando vocês leram comigo, a Bíblia está falando sobre aquilo que era para eles a segurança do amanhã, a provisão do amanhã. Agora, a fé bíblica, ela não é construída na ausência da dor. A fé bíblica não é construída na ausência da dor. A dor é real, a dor existe, a dificuldade é real, mas no enfrentamento honesto dela. É uma crise, mas no nome de Jesus eu vou vencer essa crise. É um problema grande, mas no nome de Jesus eu vou vencer. Davi nos ensina isso, porque ele viu um gigante. Enquanto a nação toda de Israel fugiu de medo, ele se posicionou e enfrentou aquele gigante e ele venceu. Tudo porque ele falou: eu vou contra esse incircunciso. Ele não foi na força do braço, mas ele foi na fé, porque ele sabia que Deus era maior e poderoso o suficiente para derrotar aquele gigante, e ele venceu. Veja, nesse texto nós não encontramos uma confissão positiva, mas nós entendemos que estava conectada com uma realidade. Um homem de Deus
em frente de uma grande dificuldade. Existe coincidência espiritual madura, consistência, melhor dizendo. Eu e você precisamos de consistência, de sermos maduros espiritualmente, para entendermos o que está causando tudo isso, o que está atrás de tudo isso. Esse vento está vindo por qual motivo? O Senhor está permitindo esse vento, mas quem está causando essa tempestade que está assolando a minha vida, a minha casa? Observe, Jó é um homem que pode nos ensinar muito a respeito disso também. No início da dor de Jó, ele encara a realidade que encarou, mas sem negar a Deus. Observe Jó capítulo 1, versículo 21. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Esse patriarca, ele tinha uma fé estruturada em Deus. Olha que Jó perdeu muita coisa. Eu não sei como seria para nós encarar tantas perdas no mesmo dia, no mesmo tempo, na mesma estação. Mas esse homem nos ensina que quando nós temos uma fé fortalecida em Deus, nós passamos por cima das dificuldades e permanecemos fiéis ao Senhor. Jó não espiritualiza a perca, ele rasga as suas vestes, ele chora, ele sofre aquela dor, mas ele não rompe o seu relacionamento íntimo com Deus. Mesmo passando pelas adversidades, ele continuava íntimo de Deus. Ele não se afastava de Deus. Ao contrário de Adão, que quando pecou, a primeira coisa que fez foi se esconder de Deus, se afastar de Deus. Mas Deus é tão misericordioso que foi até Adão para poder ter uma conversa com Adão e mostrar que era possível, através da morte de um cordeiro, resgatar o homem do pecado e da vã maneira de viver. A fé que permanece começa reconhecendo a dor, sem permitir que a dor seja a sua estrutura, a sua raiz, o seu cerne, a sua direção. Quando nós entendemos dessa forma, a dor não pode nos parar. Quando entendemos dessa forma, o desemprego não pode nos afastar do propósito de Deus. Quando nós entendemos dessa forma, nós conseguimos vencer as adversidades, porque Deus é maior nas nossas vidas. Sabe, muitas pessoas têm se entregado à incredulidade, à murmuração, e por coisas muito menores do que Abacuque viveu, do que Judá viveu e do que Jó viveu. A fé, ela não ignora o colapso, mas ela atravessa o colapso ancorado na força de Deus. Quando nós entendemos que Deus está à frente de todas as coisas, e que nós damos a Ele a autoridade: Senhor, a minha vida é Tua, tudo que eu fizer vai ser para a Sua glória. Nós passaremos por todos os colapsos que tivermos que passar, mas glorificando a Deus, engrandecendo o nome do Senhor. Não posso dizer para você que você nunca vai ter problemas na vida, porque o próprio Cristo nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Então o cristianismo não é um mundo de fantasias, não. A realidade tem sofrimento, mas quando nós entendemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas, nós podemos descansar, porque a vitória é certa. Eu tenho um testemunho pessoal para compartilhar com vocês, sobre a palavra que me sustentou no meu pior momento da vida, no momento mais difícil da minha história, da minha jornada. O Senhor permitiu eu passar por um processo muito dolorido. Foram 6 meses de hospital, após de ganhar a vida novamente, passar por aquele processo. Mas 1 Coríntios 10:13, essa palavra saltou no meu coração numa tarde em que eu estava naquele hospital. E a Bíblia diz: não sobreveio a vocês tentação, provação, que não fosse comum aos homens, mas Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados, provados, além do que podem suportar. Antes, como diz Abacuque, todavia, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape, diga glória a Deus, para que vocês possam suportar. Tem promessas de Deus para a sua vida.
O problema nem chegou, o colapso nem aconteceu. Você já tem uma palavra de Deus dizendo: ei, escuta, você vai vencer, porque você não está regido pela força dos homens, mas é pelo poder da palavra de Deus em você. Eu não sou regido pela palavra das pessoas, não, eu sou regido pela palavra de Deus. Foi essa palavra que me sustentou. E a partir daquele momento eu entendi que por mais que eu estivesse passando por um momento de caos terrível, o Senhor não estava aquém do meu sofrimento, não estava distante de mim, mas Ele estava perto de mim, permitindo eu passar pela prova, para poder engrandecer o seu nome e glorificar o seu nome. Jó havia sido escolhido para poder engrandecer o nome de Deus na terra. Eu e você hoje estamos sendo escolhidos para poder glorificar a Deus também. O que as pessoas estão dizendo a meu respeito, a seu respeito, quando nos vê passando pelas provas? Será que ele nos vê parado, murmurando, reclamando da sorte? Ou ele nos vê adorando, glorificando a Deus, confiando no Senhor, descansando nos braços do soberano? Talvez você possa dizer: mas pastor, para mim está muito difícil. Para mim está muito difícil, suportar as adversidades, está muito pesado. Mas eu vim aqui para te dizer: se apoie na palavra. A palavra não é para mim, não é para ele, não é para ela, é para todos nós. É a palavra do Senhor, é para todos nós. Agora, para isso eu preciso confiar no poder da palavra. Repita após mim: eu preciso. Dá para melhorar? Eu preciso confiar no poder da palavra. A palavra está solta, está liberada. Eu preciso confiar. Eu preciso me apropriar desta palavra, tomar posse dessa palavra. Quando eu tomo posse da palavra do Senhor, eu entendo que o Senhor é quem luta as minhas guerras. A sua luta não é sua, a sua luta é do Senhor Jesus. Ele é o maior interessado em te ver triunfar. Então descanse no Senhor. Por mais que a sua volta esteja tudo muito difícil, descanse. Que a sua fé possa ser como a fé de Abacuque, que mesmo entendendo que era necessário passar por aquele tempo de aperto, de disciplina, de correção, ele não mudou o foco. Ele não saiu a murmurar, ele não levou a nação de Judá a pensar em outros deuses. Pelo contrário, ele permaneceu focado na presença do Senhor. O segundo princípio que nós aprendemos é que fé que escolhe posicionamento quando a emoção falha. A emoção está sujeita a falhar todos os dias. Mas quando nós nos posicionamos, entendendo que nós precisamos aceitar o processo que Deus nos coloca a viver. Não é desistir, não podemos desistir, mas nós precisamos nos alinharmos ao agir soberano de Deus. Estar alinhado com o propósito de Deus. Porque o Senhor está permitindo esse vento chegar até a mim, essa prova chegar até a mim. Nós precisamos dizer: Senhor, por mais que eu não entenda o que está acontecendo à minha volta, mas eu continuo confiando no Senhor. Isso não é ser passivo. Não é: Deus quer assim, assim será. Não, isso não é. Não se entrega à inércia. Não, do jeito que está bom. Não. Sabe, nós precisamos de um posicionamento espiritual. Eu me posiciono em Deus. Eu fui chamado para isso. Eu sou um anunciador de boas novas, então eu me posiciono. Não são as minhas emoções que me conduzem, é o Espírito do Senhor que me conduz, então eu me posiciono. Veja o que a Bíblia diz no versículo 18: todavia eu me alegrarei no Senhor. Observe, o vento batendo forte na nação. Esse homem que havia chorado, clamado, abraçado Deus, pedido: Senhor, muda a nossa história. E Deus diz: não, eu não vou mudar. Pelo contrário, eu preciso ainda disciplinar essa nação. Mesmo assim, todavia, olha que expressão maravilhosa: todavia eu me alegrarei no Senhor. Como está a sua vida? Os problemas têm te roubado a sua alegria de servir ao Senhor? Ou você mesmo, em meio às crises, os problemas, você continua alegre na casa do Senhor, celebrando na presença do Senhor? Esse todavia é uma virada espiritual que aconteceu na vida desse profeta, e que hoje eu declaro que vai acontecer na minha vida e na sua vida também, no nome de Jesus.
Todavia, é uma escolha de permanecer. Sabe, permanecer alinhado com Deus, mesmo sem respostas. Qual o capítulo de Abacuque você está vivendo? Capítulo 1, capítulo 2. Primeiro, silêncio de Deus. Segundo, uma resposta dura de Deus. Mas o terceiro é o momento de celebração, de adorar a Deus mesmo no momento de dor, de dificuldade, de escassez. Todavia, sabe, entender que é necessário nós passarmos por eles, por esses momentos de aperto. Abacuque não declara sentimentos emocionais nesse momento. Alegria aqui não é uma resposta emocional, não, é muito mais do que isso, é uma decisão madura de alguém que confia em Deus. Eu me alegrarei no Senhor. Mas está difícil, pastor, mas eu me alegrarei no Senhor. Fé não é sentir segurança visível, palpável. Eu tenho fé, eu estou apoiado em algo. Não, é muito além disso. É permanecer fiel quando a segurança não aparece, quando eu não vejo nada à minha volta, mas eu permaneço focado naquilo que o Senhor tem prometido para a minha vida. O patriarca Jó, no meio do processo, não entendendo nada, apenas vendo o caos que estava à sua volta, do lado direito, do lado esquerdo, mesmo recebendo amigos que em vez de vir para ajudar, veio para criticar, afastá-lo daquilo que ele estava vivendo naquele momento de intimidade com Deus. Mas ali, em Jó capítulo 13, o versículo 15, ele disse para os seus amigos: ainda que ele me mate, ainda assim esperarei nele. Observe a fé desse homem. Observe esse momento desse homem que ele poderia falar tantas coisas contrárias, porque ele estava vivendo um caos terrível, mas ele decidiu permanecer focado em Deus. Aqui já não está forte emocionalmente, mas ele está resolvido espiritualmente. Ele sabia que era Deus que estava permitindo ele passar, e ele não poderia entristecer a Deus, envergonhar a Deus, e ele permaneceu fiel ao Senhor. Há momentos na nossa vida em que a fé não celebra, mas ela sustenta. O momento pode ser de aperto, o momento pode ser difícil, mas fique tranquilo, a sua fé vai te sustentar para que você possa passar avante e vencer no nome de Jesus. Sabe, resiliência aprovada pelo Senhor, ser sustentados pela mão do Senhor. Jamais apresse na sua vida aquilo que precisa de tempo para crescer. Paciência em Deus, espera no Senhor. No momento certo a sua bênção vai chegar. Eu não sei quanto tempo você tem clamado, eu não sei quantos dias você tem orado, eu não sei quais são as promessas que você tem reivindicado diante de Deus, mas eu vim aqui para te encorajar. O Senhor está de olho em você. O Senhor ouve a sua oração. Por mais que você não ouça a resposta de Deus, mas você pode ter certeza que Ele está te ouvindo. E no momento certo, a resposta virá, a solução vai chegar. Terceiro princípio, fé que descansa na fonte, não no resultado. Isso é uma lição muito forte para todos nós. Porque é muito simples nós nos apoiarmos nos resultados que Deus dá, nos benefícios que Deus pode nos dar. Mas nós precisamos entender que a nossa fé precisa estar descansando na fonte, e a fonte é o Senhor. É Ele que nos alimenta, é Ele que nos sustenta. Quando nós temos isso claro na mente, nós não agradecemos a Deus apenas pelos favores dEle, mas nós agradecemos a Ele pela presença dEle. Você sente a presença dEle aí? Esse é o bem maior que nós poderíamos ter, a presença de Deus. Ela não está com você apenas aqui na igreja, ela está com você em todos os lugares. Você pode dar um glória a Deus aí? Presença do Senhor. Fé não é sentir segurança, mas é permanecer mesmo sem garantias visíveis. Posso não estar enxergando nada, mas eu acredito na palavra, eu estou focado na palavra. Porque a palavra do Senhor, Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, a presença do Senhor é real. Observe o versículo 18 que ele escreve: exultarei no Deus da minha salvação.
mesmo não conquistando o que ele gostaria de conquistar, ele permanecia fiel ao Senhor. Quando nós entendemos que louvor e adoração não tem que ser por méritos ou por presentes que Deus nos dá, mas é por quem Ele é. Adoramos na dor, louvamos na dor, glorificamos na dificuldade. Quando nós temos claro isso, a nossa vida é totalmente diferente do que aqui o mundo vive. Abacuque não termina falando do que perdeu, nem do que ele esperava recuperar. Não, muito mais do que isso. Ele termina falando da grandeza de Deus, reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo que Deus era Deus independente. Se Deus ia trazer um momento de paz para a nação, ou um tempo de disciplina para a nação, Deus era Deus, e ele reconhecia isso o tempo todo. A fé mais alta não é aquela que recebe. Esse irmão aí tem muita fé, porque ele pediu e Deus deu. Isso é maravilhoso, e nós celebramos também com isso. Mas a fé mais alta que nós podemos ter é quando nós permanecemos, mesmo sem receber aquilo que nós estamos pedindo a Deus. Porque celebrar pelas bênçãos que o Senhor nos deu, isso daí junta-se milhares de pessoas para aplaudir. Mas quando nós estamos sofrendo, sozinho, ninguém entende. Mas é ali que a nossa fé precisa ser solidificada em Deus, para entendermos que Deus tem um processo para nós passarmos, até que a resposta chegue. Então, eu não sei se você hoje está celebrando por muitas conquistas, ou você está esperando por algo, mas eu vim aqui para te dizer, a tua fé não será abalada, no nome poderoso de Jesus. Aqui, a fé amadurece do nível da necessidade, não é? Eu quero, eu preciso, eu vou buscar, eu vou pedir, eu vou bater. Mas eu preciso entender que para o nível de um relacionamento profundo com Deus, é quando eu peço, sim, eu deixo no altar, mas eu espero o tempo do Senhor para as coisas acontecerem. E nós vemos esse exemplo na vida de Jó. No final do processo, Jó não recebe apenas a restituição, mas ele recebe uma grande revelação que mudou toda a fala de Jó. Ele diz, Jó 42, versículo 5: antes eu conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Valeu a pena ele esperar passar pelo processo, porque se Deus tivesse atendido ele no começo, ele poderia continuar só conhecendo Deus pelo que ele ouvia falar de Deus. Mas agora ele teve uma revelação profunda. Já não é mais aquilo que eu ouço, mas aquilo que eu vejo, porque Deus se revelou para ele de uma forma poderosa. Quantos querem ver a glória de Deus aí? A dor não foi o fim para Jó, foi o caminho para uma experiência mais profunda com Deus. Quando eu entendo que o processo não é para me afastar de Deus, o processo é para me levar para o colo do Pai. Nesse período dos 6 meses que eu passei no hospital, foram uma das maiores experiências que eu vivi em toda a minha vida, porque ali eu realmente aprendi a descansar nos braços do Pai. Ali eu senti o refrigério de ter um colo para me apoiar, mesmo quando as limitações eram muitas, fisicamente, emocionalmente, batalhas espirituais na mente, mas ali o Senhor cuidou de mim o tempo todo. E a prova disso que naquele hospital com 164 cadeirantes, nós conversávamos com um, falávamos com outro, evangelizávamos, orávamos, e nós víamos o desespero que era para aquelas pessoas, porque eles não tinham Jesus. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Pessoas que estavam desesperadas, sem perspectiva de vida, mas mesmo eu estando ali, eu podia descansar nos braços do Senhor. E olha, já se passaram quase 17 anos, e Deus tem cuidado de mim, tem cuidado da minha família, nada tem faltado, e eu tenho visto a mão de Deus cuidando de mim, cuidando das minhas emoções, cuidando do meu físico, sustentando o meu espírito. Eu continuo confiando em Deus, porque Ele é todo poderoso e suficiente para cuidar das nossas vidas. A fé que o silêncio produz, sabe, essa fé madura. O silêncio não é um afastamento, mas é um tratamento. Quando eu entendo que eu estou sendo tratado por Deus, trabalhado pelo Senhor. Fé que aprende a esperar em silêncio.
entendendo que o Senhor está no controle, enfrentar as nossas realidades, governar as nossas emoções. Não é porque as minhas emoções estão abaladas, eu vou ir contra os propósitos de Deus. Eu não posso. Os meus sentimentos precisam ser subjugados. Eu não sou o que o meu temperamento diz que eu sou, porque eu sou um homem regido pelo Espírito Santo. Ah, mas é o meu jeito, pastor, eu sou assim mesmo, meu pai era assim. Não, quando nós nascemos de novo, o nosso espírito foi regenerado. Sabe, nós precisamos entender que nós estamos descansando na fonte, descansando em Deus, o Criador de todas as coisas. E nós precisamos aprender que no processo nós estamos amadurecendo em Deus, crescendo, aprendendo coisas. Depois de um processo, você pode sentar e conversar com pessoas, porque quando você vence, você ganha autoridade. Então toda batalha que você passa no processo e vence, você ganha autoridade para poder ajudar as pessoas à sua volta. Não permita ficar apenas em você, mas que você possa retribuir de bom que você tem recebido da parte do Senhor. Observe, esse texto não diz: o justo viverá pelos milagres. Você também não vê esse texto dizendo: o justo viverá pela explicação de Deus. Você não vê. O justo viverá pela lógica. Você não vê. Agora, o que a Bíblia diz, o que o texto está dizendo, é que o justo viverá pela fé. É nessa palavra que nós temos que nos apoiar. Quando os ventos baterem, sabe, você pode até abrir a porta, mas dizendo: espera aí, eu sou justificado pelo Senhor, e eu não vou na minha força, eu vou na fé, e eu vou vencer qual seja a adversidade. Vamos estar em pé, por gentileza. Se o grupo de louvor puder fazer essa canção, eu agradeço. Eu estou aqui hoje para te falar sobre alimentar a sua fé, prevalecer, permanecer, não ser abalado, não desistir à beira do caminho. Sabe, você está no processo. Entenda, Deus está no controle de todas as coisas. Ele não é um Deus, um Pai irresponsável que nos coloca no processo e diz: veja da melhor forma que você pode sair dessa situação. Não, Ele está presente em todos os momentos da nossa vida. Precisamos alinhar a nossa fé, como fez Abacuque e como fez Jó. Uma fé alinhada ao propósito de Deus. Nós precisamos reconhecer que as perdas podem acontecer, mas isso não pode ser para nos afastar de Deus, mas precisa nos aproximar de Deus. Nós aprendemos que eles decidiram confiar. E eu vim aqui para te dizer: decida confiar no Senhor, mesmo que você não entenda nada que está acontecendo à sua volta, mesmo que não seja da forma que você gostaria que fosse, mas você decide confiar no Senhor. Você decide a viver por fé e não por vista. Você decide agradar aquele que te chamou. Ele decidiu confiar. Quando nós decidimos confiar, o resultado é certo que vai acontecer. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas o momento vai vir e o nome do Senhor vai ser glorificado. Ele declara alegria. O nível mais alto da fé é quando um coração decide celebrar na presença antes da provisão. Abacuque não está celebrando porque Deus foi lá, matou todo mundo e resolveu tudo. Não, ele estava celebrando pela presença, por aquele momento que ele teve de silêncio de Deus, de disciplina de Deus, mas ele celebrava a presença. Jamais poderemos dizer: eu não tenho motivo nenhum para agradecer. Você tem muito para agradecer. O Senhor nos arrancou do lamaçal do pecado e tem nos colocado assentado entre príncipes. Nós temos motivo de sobra para adorar a Deus. O Senhor tem cuidado de você, tem cuidado da sua família, tem cuidado do seu propósito, tem cuidado do seu destino. É Ele que cuida. Quando nós temos isso claro, nós conseguimos adorar ao Senhor. Sabe, nós precisamos entender que mesmo que no momento eu não entendo, no momento eu não tenho controle das coisas à minha volta, mas eu confio. Quando eu confio, eu descanso nos braços do Senhor. Abacuque terminou louvando e adorando.
Ele terminou celebrando em adoração. Deus hoje quer que você também responda ao altar, que você responda como Abacuque respondeu, em adoração. Uma fé firmada no Senhor, uma fé madura, a ponto de entender que não são as circunstâncias que vão te parar, que vão te afastar do propósito, mas pelo contrário, isso vai te aproximar do Senhor. A Bíblia diz, o capítulo 2 e o versículo 4, o soberbo confia em si mesmo, o justo viverá pela fé. Isso, o justo mesmo sem entender tudo, mas ele viverá pela fé. A Bíblia não está dizendo, mas ele morrerá pela fé, mas vai dar tudo errado pela fé. Não, ele viverá pela fé. A palavra que eu tenho hoje para você é vida, e vida em abundância. É a palavra de Deus para as nossas vidas. O ensino aqui hoje é muito forte, gente. Nem sempre Deus muda o cenário, mas sempre fortalece o coração. Esse homem entendeu que o propósito de Deus era maior do que aquilo que ele tinha em mente, era maior do que ele poderia ver à sua volta. Ele pôde glorificar o nome do Senhor. Caminhando para o fim, e para ler esse último texto com vocês, Hebreus capítulo 10 e o versículo 38, a Bíblia diz: mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Sabe, esse texto foi tão forte que ele se tornou base da doutrina da justificação pela fé. Nós fomos justificados. A sua fé pode te levar a um nível muito mais alto. Você só precisa praticar a sua fé. Todos nós recebemos um nível de fé. Agora a nossa fé não precisa ser estática, não pode ser estática. A nossa fé pode ser esticada. A palavra do Senhor vem para esticar a nossa fé. Até ontem conquistamos muitas coisas no reino de Deus, hoje conquistaremos muito mais, porque é assim que Deus quer nos ver. Vamos, louvor, suba a sua voz, vamos adorar ao Senhor aí. Rejeita a oração, oração é alimento. Aleluia. Nunca vi um justo sem resposta, ou ficar no sofrimento. Te adoramos, Deus, te adoramos, Deus. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Suas mãos, é a hora de vencer. Então louve. Cante, igreja. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. E Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Adore mesmo sem ver, com muito louvor. Confie mesmo sem ver. Aleluia. Nós queremos orar nesse momento. Você que tem passado por experiências como Abacuque, tem provado do silêncio de Deus, você tem clamado ao Senhor e você não ouve a voz do Senhor. Hoje Deus quer te dar uma experiência. Você veio no lugar certo, você está na casa do Pai. O Pai não rejeita um coração contrito, coração aberto, disposto a receber algo novo. O Senhor não rejeita.
não recusa, jamais. O Senhor hoje Ele está aqui com os braços abertos para te receber, para proporcionar a você uma experiência como você nunca antes viveu. Sabe, para você poder dizer como Jó: antes eu ouvia a sua voz, ouvia falar do Senhor, hoje os meus olhos te veem. Isso é uma experiência diferente. Abacuque que estava pensando que Deus seria suficientemente bom apenas se viesse ao seu encontro e resolvesse o problema, até que, todavia, ele entendeu, uma revelação veio para o seu coração, e ele valorizou muito mais a presença do que todos os benefícios que o Senhor pudesse trazer para aquela nação. O altar está aberto para esse momento. Ao som dessa canção, volume baixo, você que quer ter uma experiência com Deus, o altar é o lugar mais seguro para você ter as suas maiores experiências com Deus. Não deixe o tempo passar. Não são os anos de cristão que vai te fazer crescer, são as suas experiências com Deus. Mesmo porque nós já ouvimos testemunhos recentes aqui de pessoas que, novos convertidos, mas que estão voando em Deus, tendo experiências poderosas em Deus. Tudo porque abriram o coração, dizendo: Senhor, eu quero mais. O que eu já recebi é muito bom, mas eu quero mais. Hoje o Senhor está na casa e Ele tem mais para derramar sobre a sua vida. Saia do seu lugar, nós queremos orar por você. Queremos declarar um novo tempo de Deus sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua família, sobre a sua casa. O que você tem pensado a respeito dos planos de Deus, do ministério que o Senhor tem para a sua vida? Hoje o Senhor quer usar essa noite como uma ativação. A palavra foi liberada para você aplicar no seu coração e você viver momentos gloriosos, assim como Abacuque viveu. Poder adorar ao Senhor, valorizando a presença e tendo experiências poderosas com Deus. Saia do seu lugar, nós queremos orar com você. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer novos dons do Espírito Santo? Fique à vontade, nós estamos aqui para isso, para declarar o nome de Deus, erguer o nome de Deus bem alto, engrandecer o nome dEle, e a sua vida não será a mesma a partir de hoje. Você quer um pouco mais da presença do Espírito? Entenda, Deus tem as suas multiforme graça e sabedoria. Qual é o lado de Deus que você quer conhecer hoje? Qual é o lado de Deus que você quer que Ele se revele a você? Abacuque pôde reconhecer um lado de Deus que ainda ele não tinha experimentado, e trouxe para nós um exemplo poderoso. E aí Deus deu para ele uma palavra que se tornou um clássico, para que todo mundo ouvisse: que o justo viverá pela fé. Você foi justificado pelo Senhor. Você não é um pecador, você é um justificado, porque Jesus morreu na cruz do Calvário por você. O madeiro era a parte mais terrível para que um homem fosse colocado, maldito, mas Jesus se tornou maldito por mim e por você na cruz do Calvário. Tem alguém feliz aqui? Saia do seu lugar, vamos, não perca essa oportunidade, vamos, se mova. Quando você dá um passo a Deus, Deus dá muito mais passos a seu favor. Saia do seu lugar, mova a sua geografia e muda. Saia da sua zona de conforto, reconheça, você quer mais de Deus. Deus tem mais para derramar sobre você. Nós somos a igreja do fim, não podemos nos limitarmos. Nós precisamos fazer a diferença, anunciar a palavra do Senhor em tempo e fora de tempo. Nós não podemos nos apresentar ao Senhor com as mãos vazias, mas para isso eu preciso do Espírito Santo me impulsionando, eu preciso do Espírito Santo me direcionando, eu preciso do Espírito Santo abrindo portas para que eu possa falar do seu amor. Enquanto nós estamos em oração pelos nossos irmãos, quero perguntar se porventura tem alguém nessa noite que veio pela primeira, segunda ou terceira vez, mas ainda não fez a sua primeira oração de confissão. Se puder voltar as luzes, por gentileza, nós queremos visualizar as pessoas agora. Se tiver alguém entre nós que deseja aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, a ter uma experiência como Abacuque teve, uma experiência como Jó teve, mesmo em meio às desolações da vida, eles se sentiram amparados, amados, porque eles sabiam em quem eles tinham crido. O justo viverá pela fé. A partir de hoje a sua vida será não mais para si, mas será para o Senhor.
Você não vai viver mais para você, mas vai viver para Deus. Você não vai lutar sozinho as suas guerras, mas Deus vai lutar as suas guerras por você. Nós temos alguém aqui para Jesus? Esse é um momento tão importante. Todos nós um dia passamos por isso, tomamos a nossa decisão. A minha decisão, eu tinha 16 anos quando isso aconteceu, 1986, numa quarta-feira, foi a melhor decisão da minha vida. Quando o pastor fez o convite, eu corri chorando para o altar e eu disse: Senhor, eu não quero mais viver no mundo, eu não quero mais viver nas drogas, eu não quero mais viver em prostituição, eu quero servir ao Senhor. E Deus aceitou-me como filho, escreveu o meu nome no livro da vida. E hoje eu tenho esperança, hoje eu tenho uma eternidade garantida em Deus. Não permita que Satanás te mantenha preso aí. Quantas vezes pessoas testemunham dizendo: pastor, eu queria ir, mas era como que uma corrente nos meus pés, eu não conseguia sair do meu lugar. Eu vim aqui para te dizer: Deus é poderoso para quebrar essas correntes hoje. Não é física, mas é espiritual, porque Satanás não quer que você usufrua do reino de Deus. Satanás quer te ver à margem, aquém, à beira do caminho, mas o Senhor quer te ver envolvido, desfrutando da presença. Oh, presença gloriosa. Você que sente a presença, glorifique aí, erga suas mãos bem alto. Vamos, se manifeste, catedral, se manifeste em adoração. Você que tem a presença na sua vida, você sabe do bem que eu estou falando, da transformação que Deus fez em você. Seja grato a Deus agora, seja agradecido, celebre ao Senhor, celebre. Aleluia, aleluia. Vamos louvor, vamos orar e vamos cantar com vocês. O que Deus